O Bolsonaro acabou esquecendo aquela ameaça de abandonar o Mercosul, pura lorota, como foram aquelas de reconhecer Jerusalém como a única capital da Palestina e de não negociar nem com os árabes, nem com a China. Ele hoje presidiu pela última vez o Mercosul e entregou a presidência pro tempore para o presidente do Uruguai. Lá estava um Macri, né? Foi até uma despedida para o Macri. E a reunião foi ali próxima da Argentina, na cidade brasileira de Bento Gonçalves. Mas enquanto essa festa para o Macri ocorria, o que é que havia na Argentina? Na Argentina, propriamente dita, uma manchete aqui do Clarim dizia: a crise agudizou a pobreza, saltou a 40,8% e afeta 16 milhões de pessoas. A gente sabe que na Argentina é de 44 milhões de pessoas. Vejam só o que fez o neoliberalismo de Macri em apenas 4 anos. O relatório tem dados ainda mais chocantes quando diz que entre os menores de 17 anos, esta percentagem de pobreza é de 60%. Ora, enquanto esse desastre ocorria na Argentina, estava lá o Macri e o Bolsonaro se confraternizando e, ao mesmo tempo, conspirando contra o Evo Morales, hoje exilado no México e deposto por um movimento cívico-militar ocorrido na Bolívia. Só que tanto o Bolsonaro como o Macri dizem que não houve golpe de Estado, houve um movimento democrático que teria se levantado justamente para evitar a fraude que teria sido cometida pelo Evo Morales. Só que hoje a OEA reconheceu que o Morales realmente ganhou a eleição e que os representantes da OEA para observar as eleições tinham se equivocado. Só que esta conclusão chegou muito tarde porque o golpe já está funcionando e lá tem um outro governo. Os presidentes também mandaram recadinhos para o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, que vão assumir no dia 10, terça-feira próxima. Maurício Macri e Bolsonaro mandaram recados ao centro-esquerdista Alberto Fernandes, eleito presidente em outubro. Bolsonaro disse que o bloco, ou seja, o Mercosul, não pode perder tempo. Nem podemos aceitar retrocessos ideológicos. Já Macri reforçou a mensagem, indicou que os avanços de seu período como governante da Argentina, durante o qual foram assinados acordos com a União Europeia, deveriam continuar. E em meio a essas conspirações, o Uruguai se impôs, porque o Uruguai é membro também do Mercosul. O Mercosul é composto do Uruguai, do Brasil, da Argentina e do Paraguai. E lá estava a vice-presidente e esposa do ex-presidente Pepe Mujica. Ela se chama Lúcia Topolansky. A Lúcia Topolansky também estava ali para realçar a preocupação do Uruguai com a democracia. Eles deram um exemplo de maturidade política na última eleição. Como se sabe, foi eleito Luiz Lacalle Pou, candidato conservador, que vai suceder a 15 anos do governo esquerdista da Frente Ampla. E aí a Lúcia Topolansky fez questão de dizer:
Não podemos atuar como se o Mercosul fosse um paraíso. Não é. Estamos num contexto regional preocupante em que vários países estão vivendo conflitos institucionais com violações dos direitos humanos e perdas de vida. Este material aqui da Folha de São Paulo, assinado pela Silvia Colombo, que é correspondente para a América Latina da Folha, ela diz que, em paralelo às manifestações e crises no continente, Lúcia Topolansky, assim como havia feito o chanceler uruguaio Rodolfo Nina Noboa, no dia anterior, chamou a atenção para a maturidade da democracia uruguaia. Ganhou quem nos fazia oposição, mas na próxima reunião quem estará aqui será um uruguaio, porque em meu país, uruguaios somos todos, e o Uruguai é um só. Enquanto isso, a mídia argentina, a tal mídia hegemônica, continua fazendo ameaças, como este artigo aqui do jornal Clarim, tradicional inimigo político da ex-presidenta. Eles insistem em que a Cristina é que vai mandar no governo de Alberto Fernandes. Mas vejamos aqui como é que eles ameaçam o futuro governo. A oposição argentina obteve 40% dos votos, apesar da grande crise econômica. Esses votos representariam um gigantesco olhar fiscalizador e, inclusive, uma parte dos eleitores de Alberto e Cristina optou pela imagem moderada de Alberto Fernandes, com a esperança também de que toda a sujeira não fosse varrida para debaixo do tapete da impunidade. O presidente eleito pretende realizar uma reforma para tentar despolitizar o poder judiciário, para limpá-lo. Ainda não está claro como ele fará isso. Além da despolitização, ele deverá, ao mesmo tempo, gerar confiança em uma sociedade que não acredita nos que distribuem justiça. Acho até normal que se discuta essa charada, esse desafio da convivência entre a Cristina e o Alberto Fernandes. Porque, como o próprio Alberto Fernandes diz, quem tem os votos são a Cristina, não é o presidente eleito, o Alberto Fernandes. De qualquer maneira, ele institucionalmente é o presidente da República. Eu aqui recorro mais uma vez ao meu livro A Argentina Sacudida, para tentar explicar esse fenômeno aí argentino, não é? Vamos lá. Eu digo aqui na página 95, Cristina de vice-presidente. Em meados de julho de 2019, a 3 meses da eleição, ele já teria conquistado cerca de 70% de unidade peronista. Eu falo desse acordo entre a Cristina e o Alberto Fernandes. Persistiram, todavia, os prognósticos catastrofistas da mídia e do núcleo duro da direita, que temem a volta de Cristina Kirchner, mesmo que na condição de vice, pois acreditam que ela vai acabar mandando na agenda de Alberto. Contribuiria, por outro lado, segundo essa versão, com a instalação de uma dualidade de poder, um prato cheio para a turbulência econômica e inquietação nas ruas. Tal perspectiva é rechaçada pelos defensores da chapa, para quem tanto Alberto Fernandes como Cristina Kirchner, que tiveram uma convivência de mais de 10 anos no governo de Néstor e no início de seu próprio governo de Cristina, são bons profissionais e experientes que não vão se enredar em golpes palacianos. Isto é o que eu falo aqui no meu livro, o Argentina Sacudida, que está aí à disposição dos amigos no amazon.com.br, tanto na versão digital
quanto na versão impressa. E amanhã nós estaremos de volta aqui com mais um capítulo sobre a Argentina, até a posse desse novo governo na próxima terça-feira, dia 10 deste mês de dezembro.